colegas da Universidade Federal do Piauí, caros alunos do ensino médio. Meu nome é Paulo da Silva Santos, estudante da Universidade Federal do Piauí. Estamos aqui para cumprir mais uma etapa do estágio curricular supervisionado 3, onde seria realizado de forma presencial nas escolas, mas devido à pandemia teve que ser adequado ao ensino remoto, ok? Nós estamos aqui com a missão de levar até vocês, caros alunos, questões relacionadas com Enem e vestibulares sobre filosofia, certo? E o meu objetivo aqui é trazer um pouco sobre a filosofia antiga no filósofo de Aristóteles. Antes de ir para as questões devidas, certo? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse grande filósofo da filosofia antiga, que é Aristóteles. Esse filósofo que nasceu em Estagira, na Macedônia, colônia da Grécia. Ele nasceu entre 384, não é bem certa a data, 384, 385 a.C., e morreu em 322 a.C. Aristóteles, ele foi discípulo de Platão, grande filósofo também. Até nessa época também podemos citar também Sócrates, né, que veio anteriormente a Platão também. Esses três, eles foram grandes nomes da filosofia antiga, filosofia ocidental. E Aristóteles tem um grande leque de obras, mais de 100 obras, 100 livros sobre ética, sobre política, sobre lógica, sobre teórica, poética, física, e entre outras, certo? Foi um grande mestre, um grande estudioso, um grande filósofo em todas as áreas. Ok? Um ponto marcante de Aristóteles, que eu posso citar aqui para vocês, é o fato dele discordar do seu mestre, de Platão. Pois para Platão, havia dois mundos. O mundo das ideias, que é o mundo inteligível, e o mundo sensível. Okay? E quando Aristóteles vai desenvolver seu pensamento, Aristóteles discorda do seu mestre, desse mundo das ideias. E ele traz tudo para a vida terrena, para a vida material, para o decorrer aqui na matéria. Ok? Diante disso, podemos citar aqui, no caso, a questão, e vamos desenvolver ao longo do vídeo, debater todas essas questões que envolvem a política e a ética do nosso caro filósofo Aristóteles. Ok? Bom estudo, vamos lá. Trouxe uma questão aqui, até debatida em rede social com alguns alunos da escola ao qual eu iria estagiar. Entre várias questões, selecionei duas. E a primeira é do Enem de 2013 e fala o seguinte: a felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprauzível coisa do mundo. A esses tributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos, das coisas. A mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter quem amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas, a melhor nós a identificamos como felicidade. Certo? É como um pequeno textozinho que o Enem nos traz, né? E agora vamos à pergunta. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como busca por bens materiais e títulos de nobreza. B. Plenitude espiritual e acesso pessoal.
C. Finalidade das ações e condutas humanas. D. Conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. E E. Expressão do sucesso individual e reconhecimento público. Um tempinho para pensar, porque a pergunta se diz como felicidade. Eu conhecer a felicidade como é um dos mais excelentes atributos. Como ele identifica essa felicidade? No caso, logo nós teremos a resposta letra C. A finalidade das ações e condutas humanas. Pois bem, na sua obra Ética Nicômaco, Aristóteles começa dizendo que toda arte e toda investigação, assim como toda ação, ela tem ou objetiva um fim, certo? E esse fim seria o bem. Só que para Aristóteles há um bem mais supremo, um bem mais excelente, e é esse bem que nós devemos buscar, que no caso é a felicidade, é o bem supremo, certo? Então, a finalidade das ações objetiva sempre um fim, certo? As nossas ações, as ações naquela época que Aristóteles defendeu, a sua ética, dentro da polis, certo? Das cidades-estados. E todas as ações levavam a um fim. E esse fim seria esse bem supremo, que é a felicidade. Quando nós falamos em condutas humanas, a conduta está ligada às ações. Para Aristóteles, as nossas ações, as nossas boas ações, as nossas ações virtuosas, nos levarão a esse bem supremo. E para Aristóteles, a vida é prática, a vida é habitual. Devemos nos habituar a fazer coisas boas, a desenvolver ações boas, ações virtuosas, ações sempre que visem um meio termo. Vamos abandonar os vícios, ou o exagero, ou a falta, e seguir sempre um equilíbrio, ser sempre equilibrado dentro das nossas ações, dentro da nossa vida prática, nossa vida teórica. Ok? Vamos para a nossa segunda questão do Enem. O Enem 2017. E ele fala: se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo mais é desejado no interesse desse fim, é evidente tal fim será o bem, ou antes o sumo bem, mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida. Se assim é, esforcemo-nos por determinar ainda que, em linhas gerais, apenas o que seja ele, o de qual das ciências ou faculdade constitui o objeto. Ninguém duvidará de que seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e mais verdadeiramente que se pode chamar de arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como estratégia, economia e retórica, estão sujeitos a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Textozinho do Enem, e vamos para a pergunta. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, letra A, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses? O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade? Letra C, a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade? Letra D, a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente? Ou letra E, a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum? Logo, vamos ver que a resposta certa
é a letra C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Para Aristóteles, a política é de tamanha importância. Para Aristóteles, nós, os seres na época lá da polis, são seres naturalmente chamados de animais políticos, ou animais da polis, da cidade. Aristóteles diz que não é possível se organizar, não é possível promover ações, não é possível ter uma disponibilidade de práticas, não é possível praticar ações que visem o bem, e o bem maior, o bem supremo, que é a felicidade, fora da polis. E que a prática desse bem, o bem conseguido, o bem perseguido individualmente, é o bem comum a todos, certo? Aristóteles diz que a cidade tem precedência sobre cada um dos indivíduos e que a ética é entendida como uma parte da política. Okay? Então, é importante sabermos disso, que a política é muito importante na vida de todos os cidadãos, certo? Ninguém consegue viver, ninguém consegue realizar práticas virtuosas, ações virtuosas, ações virtuosas que nos levem até o bem supremo, que é a felicidade, sem que seja dentro da polis, dentro da sociedade. Para Aristóteles, nós somos seres naturalmente sociais. Nós não conseguimos viver fora dessa sociedade, fora desse contexto político. Ok? Trazendo isso um pouco para a pandemia ao qual passamos, que nos faz estar agora realizando esse trabalho remoto, esse ensino remoto, eu posso dizer que é uma grande lição. É uma grande lição essa de Aristóteles. Pois, mais do que nunca hoje, precisamos viver em sociedade. Precisamos visar o bem comum. Precisamos saber que individualmente não conseguimos chegar a lugar nenhum. Precisamos saber, entender que o bem de um é o bem comum a todos. Certo? Que devemos promover essas ações virtuosas dentro da sociedade, visando o bem não individual, o bem não solitário, mas o bem coletivo, o bem de todos. Pois a cidade, as construções, ela precede todos os indivíduos, certo? E nós devemos estar dentro da sociedade realizando sempre práticas boas, sempre visando o bem de todos, o bem comum a todos. E sempre sabendo que para essas ações, para a realização de todas essas atividades, essas práticas, para que tenhamos um hábito do bem, devemos ter a consciência racional. Devemos estar refletindo sempre sobre tudo. Devemos deixar que a racionalidade nos guie, que a razão nos guie, certo? A vida contemplativa, ela só será possível se nos deixarmos levar pela razão. A razão nos levará a realizar boas práticas, ações boas. Então é isso, gente. Espero boa sorte para todos os estudantes aí do Enem, ok? Estudem muito Aristóteles, principalmente Ética Nicômaco, que vai falar sobre sua ética, sobre política. Também tem a política também, certo? Onde ele fala sobre toda a estrutura da polis, certo? Desenvolvimento, certo? Seu desenvolvimento político. E é isso. Boa sorte, valeu, fiquem felizes.
Nós, alunos discentes da Universidade Federal do Piauí, através do polo da Universidade Aberta em Juazeiro, Bahia, estamos atendendo a proposta do estágio curricular 3, o qual não pôde acontecer de forma híbrida. Então, como proposta, temos aí, através do nosso professor que supervisiona o nosso curso e dos tutores Kelson e Adriel, estamos então produzindo essa videoaula com a proposta de debater, conversar sobre o tema filosofia no Enem e nos vestibulares. E eu, discente dessa instituição, estou aqui com a proposta de apresentar para vocês aí um pouco sobre a filosofia medieval. Agostinho, tendo à frente aí a pessoa de Santo Agostinho de Hipona. Então vamos conhecer aqui um pouquinho quem é Agostinho de Hipona. Na verdade, Aurélio Agostinho de Hipona, ele nasceu em 354 depois de Cristo, em Tagaste, na Numídia. Isso é na África, viu, gente? Província romana ao norte da África. Hoje é a Argélia. Sua vida se transcorre nos últimos anos do Império Romano. Império esse marcado pela decadência e dissolução. Ele, sendo educado por mãe cristã e pai pagão, aderiu ao cristianismo após uma longa e inquieta jornada de buscas. Além da influência da sua mãe, que com sua fé o motivou para o cristianismo, Agostinho foi atraído para a filosofia através da leitura do livro Hortêncio, de Cícero, onde o autor defende uma concepção helenística de filosofia como sabedoria e arte do bem viver que traz a felicidade. Essa nova concepção de filosofia mudou o ser de Agostinho e o conteúdo de suas preces, desejos e votos. Contudo, a ausência de Cristo no livro Hortêncio fez Agostinho continuar a sua busca. Então a gente pode conferir no livro 3 de As Confissões de Agostinho, onde ele narra o seguinte: o amor da sabedoria, pelo qual aqueles estudos literários me apaixonavam, tem o nome grego de filosofia. Alguns há que nos seduzem por meio dela, colorindo e adornando seus erros, com um nome grandioso, suave e honesto. Quase todos os filósofos daquela época, ou anteriores que assim erram, são apontados e refutados nesse livro. Assim diz Santo Agostinho no livro 3, As Confissões. Aí ele continua: uma só coisa me magoava no meio de tão grande ardor: não encontrar aí o nome de Cristo, porque este nome, segundo disposição da vossa misericórdia, Senhor, esse nome do meu Salvador e Filho vosso, beberam com o leite materno o meu coração, e dele conservava o mais alto preço, tudo aquilo de que estivesse este nome, ainda que fosse de uma obra literária, burilada e verídica, nunca me arrebatava totalmente. Agostinho, Confissões, tradução J. Oliveira Ambrosio. Então, olha só, né? No livro 3 de As Confissões de Santo Agostinho, a gente encontra a justificativa pela qual fez com que Agostinho desistisse de fazer suas pesquisas e acompanhar o seu discipulado com Cícero. Daí ele parte para pesquisas mais além e acaba voltando um pouco atrás daquilo que já estava no seu caminho, que era a conversão ao cristianismo, pela qual sua mãe Mônica
sempre lutou até a morte, né? Por isso. Aí então Santo Agostinho vai conhecer o maniqueísmo e depois lá na frente ele percebe que o maniqueísmo é uma religião, mas não tão digna quanto o cristianismo, pois o maniqueísmo ele é dualista, ele tem vários deuses, dois deuses na verdade. Mas aí Santo Agostinho vai pesquisar, pois é um jovem ainda, muito inteligente, muito famoso pelas suas retóricas, e aí ele vai conhecer Santo Ambrósio. A partir do momento que ele se encontra com Santo Ambrósio, os sermões de Santo Ambrósio faz com que Agostinho fique perplexo diante das verdades que ele tanto buscava e que ele encontrava no livro sagrado, a Bíblia. Então, através de Santo Ambrósio vem aí a conversão de Santo Agostinho. Daí se torna bispo de Hipona e doutor da igreja. Então é isso. Santo Agostinho é esse o cara que a gente deve estar pesquisando, que a gente deve estar estudando, pois é também um dos indicados nas provas do Enem, pela qual muitos dos alunos já estão aí a estudar, né, a pesquisar, a se preparar para o Enem. Então a gente já tem aqui como proposta, a gente tem como proposta desse trabalho proposto pela Universidade Federal do Piauí para nós discentes, discutir um pouco algumas questões de Enem anteriores, mas que podem também, como são questões de Enem anteriores, elas podem também estar caindo agora também na disciplina de filosofia. E nada mais é agradável do que a gente estar pesquisando e buscando informações. Então vamos apresentar aqui para vocês uma das questões de Enem de 2018. Também do fragmento de um dos livros de Santo Agostinho, uma das suas obras, melhor dizendo, Confissões. Então, essa questão está fragmentada mais ou menos assim. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra, se estava ocioso e nada realizava, dizem eles. Porque não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda a ação. Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser à criatura que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Essa é uma das questões que pode cair de novo aí no Enem, não dessa forma, né, que a gente não vai dizer que pode aparecer dessa forma, mas que ela pode perturbar muito a cabeça de quem está concorrendo aí uma vaga no Enem. Segundo esse questionamento que a gente acabou de ver aí, sobre um dos fragmentos das Confissões, a gente percebe que há uma indagação. Há uma indagação pela qual Cristo Senhor é perturbado aí pelas ações humanas, também é escrito por Santo Agostinho, porque que ele, antes de criar o céu e a terra, se estava ocioso e nada realizava, porque não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda a ação. Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar ao ser a criatura que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? A gente entende assim, que nesse fragmento há um discurso, há um pensamento. Por que é que Deus, antes de tudo isso, antes da criação do mundo, da criação da criatura humana que somos nós,
o que existia? Como resposta a gente pode dizer assim: antes de Deus criar o mundo, não existia o antes, ou seja, essa relação de você encontrar, ou essa relação de ter esse antes, significa uma relação de tempo, uma imagem cronológica. A relação de tempo é uma criação nossa. Apesar de você ter quem manusear, né, esse tempo, que é Deus quem manuseia o tempo. Mas a gente fica aí mensurando o tempo, ou tentar qualificar as coisas, porque nós somos imperfeitos e é por isso que a gente fica mensurando. Então não existe essa relação de tempo. Esse Deus, ele faz, ele está presente. Esse Deus vai criar esse mundo porque ele vive e ele ama. Ele ama toda a criatura. Assim também no livro do Gênesis a gente vê lá fragmentos, ou melhor, versículos, a partir do capítulo 1, que Deus criou o mundo e tudo que ele criou era bom. Então assim também é essa resposta. Quando a gente se deparar com essa questão, a gente vai logo procurar matar essa questão, porque ela pode também aí perturbar a nossa mente. E aí eu fiquei também assim procurando como facilitar o nosso entendimento. Pois esse fragmento ele fala da questão da eternidade, e aí a gente coloca, tal como abordada pelo autor, é um exemplo de reflexão filosófica sobre essência da ética cristã. Ela é natureza universal da tradição, ou então ela está ligada também a certezas inabaláveis da experiência. Ou melhor, ela pode ser também abrangência da compreensão humana. Ou então, essa questão nos leva a tomar uma alternativa também como interpretação da realidade circundante. Mas aí, voltando à nossa reflexão sobre essa questão, a gente pode dizer assim, que ela está ligada à abrangência da compreensão humana, certo? Como nosso tempo é curtinho, vamos partir para uma outra questão de filosofia no Enem e nos vestibulares. Essa é do Enem de 2015. Vamos ver assim como ela está. Se os nossos adversários, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias como a de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males, pois, sendo ele fonte suprema de bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Olha só, é mais uma que vem destacar aqui a questão do bem e o mal, né? Quando ela fala assim, pois sendo ele fonte suprema de bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Isso está em um dos escritos de Santo Agostinho, A Natureza do Bem. Então aí vamos brincar também com as questões, né? Como é que a gente vai entender esse questionamento? Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal, por quê? O surgimento do mal é anterior à existência de Deus. Ou o mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus. Ou ainda mais, Deus apenas transforma a matéria, que é por natureza má. Outra, por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. Ou então, Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. Olha só, aqui cabe a nós pensar assim. Quando Deus criou a espécie humana, Ele deu a ela um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos leva a uma condição de liberdade.
Então, a partir daí, o que a gente vai entender com esse livre-arbítrio? A gente pode, então, estar se afastando de Deus, abandonando esse Deus supremo, esse Deus onipotente, onipresente e onisciente. A partir do momento que nos afastamos de Deus, então, passa, então, a viver em nós e conosco, vamos dizer melhor assim, a existência do mal. Não que Deus tenha criado o mal, mas eu permiti que esse mal surgisse, passasse a viver comigo, melhor dizendo. Então, a ausência do bem é a presença do mal, quando nos afastamos de Deus. Então, aqui com esses questionamentos que a gente fez aí, então a gente pode dizer assim que Deus, por ser bom, não pode criar o que ele é oposto, o mal. Daí então a gente passa a entender melhor o que a questão do Enem vem nos trazer. Amados e amadas que estão aí concorrendo, já estudando para o Enem, aqui o meu agradecimento a todos vocês que fazem parte da nossa vida, que abrem um pouco aí das mídias sociais para entreter e também absorver conhecimento. Então, uma boa sorte para você e muito sucesso. Bom dia, pessoal. Abordaremos o cinismo, uma corrente filosófica fundada por Antístenes, que foi discípulo de Sócrates. O cinismo pregava principalmente o desprezo dos bens e do prazer. Para os cínicos, a filosofia moral deve andar junta com a vida prática do filósofo. Foi um dos principais pontos de discussão entre Diógenes e Platão naquela época. Platão, em certo dia, numa aula que ele estava cedendo para os seus alunos, Platão falou que o homem era igual a um bípedes, só faltavam as penas. Diógenes, certo dia, pegou uma galinha, depenou e levou e falou: aqui o bípedes de Platão. Platão ficou enfurecido. Os cínicos, a principal ideia dos cínicos era as convenções sociais. Não tinha apego a nada. A casa de Diógenes era um barril. O que ele tinha era uma bengala e um saco. Só. E uma lamparina também. Certo dia, Diógenes andou na rua com a lamparina ligada, acesa, e o pessoal perguntava: Diógenes, o que você está fazendo com essa lamparina de dia? Estou procurando homens honestos e não encontrei nenhum. Era uma das ideias bem interessantes de Diógenes para mostrar a atual sociedade daquela época, ou até hoje, que as ideias de Diógenes se aprega mais a hoje do que àquela época, a nossa atualidade. Uma filosofia que já passou mais de 2000 anos e ela continua viva ainda. Outra ideia, Platão já estava um pouco chateado com Diógenes. Certo dia viu Diógenes lavando alface e perguntou, e Platão falou: Diógenes, se você cortejasse Dionísio, que era um tirano da época, você não precisaria lavar alface. Diógenes refutou: se você lavasse alface, não precisaria cortejar um tirano. Mostra uma das ideias da prática de Diógenes. Diógenes falava que Platão não era discípulo das ideias de Sócrates, porque ele apoiava a escravidão da época, tanto ele como Aristóteles. Por isso que Platão chamou Diógenes de Sócrates louco. Uma coisa bem interessante. Por coincidência da vida,
Diógenes acabou sendo capturado por piratas e levado como escravo. Certa época da viagem, Diógenes reclamou para os piratas: por que você deixa os escravos passar fome? Os piratas olharam assim para Diógenes e Diógenes continuou falando: se fosse galinhas, porcos, você iriam alimentar bem para engordar, para ter um preço à venda. Eles pensaram, os piratas: será que não está certo? Se a gente tratar bem os escravos, eles vão ficar mais gordinhos, entre aspas, mais vistosos para ser vendidos, e eu vou pegar um preço melhor. A partir de aí, os piratas começaram a alimentar melhor os escravos. Diógenes chegou a um certo ponto que, quando chegou uma época, Diógenes foi leiloado. E perguntaram para Diógenes: qual é a sua principal função que você sabe na vida? Diógenes falou: governar homens. Aí Diógenes viu uma pessoa, um homem com certas condições financeiras, e falou: venda para aquele homem, que ele precisa de um mestre. O homem olhou assim para Diógenes e acabou comprando. Se interessou pelaquela inteligente. Um certo ponto, uma certa época, o homem percebeu que Diógenes era muito inteligente. Ele deixou Diógenes responsável pela sua casa e a educação dos seus filhos. Com o passar do tempo, Alexandre o Grande começou a saber das histórias de Diógenes e quis conhecê-lo. Quando Alexandre o viu, estava ao lado de um barril, tomando sol nu. Alexandre perguntou: o que você quer que eu darei? Qualquer prazer, riqueza. Diógenes falou: saia da frente do meu sol, você está atrapalhando. Logo para o homem mais poderoso do mundo naquela época, alguma coisa bem interessante. Aí Alexandre o Grande falou: se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser Diógenes. E Diógenes respondeu: se eu não fosse Diógenes, eu queria ser Diógenes também. Uma coisa bem interessante, que ninguém tinha coragem de falar uma opinião com Alexandre o Grande. Outro ponto bem interessante da história, da época entre Diógenes e Alexandre o Grande, Diógenes estava olhando vários ossos. E Alexandre, curioso, encostou e perguntou a Diógenes: Diógenes, por que você está olhando esses ossos? Diógenes: eu estou tentando achar o osso do seu pai, mas eu não consigo diferenciá-los dos escravos. Alexandre o Grande ficou olhando assim e ficou dando risada, uma coisa bem interessante. A história. Certo tempo, na história, com o tempo, perguntaram para Diógenes o que Diógenes ia fazer quando ele morresse. Diógenes perguntou: você pega meu corpo e joga em qualquer lugar onde tem feras para comer, aproveitar meu corpo. As pessoas ficaram assustadas para Diógenes e falaram: Diógenes, você não se preocupa com seu corpo? Aí ele falou: então faça o seguinte, me dá uma madeira para me proteger desses animais ferozes. A pessoa: mas como? Se você já está morto. E por que isso importaria? Essa foi uma ideia bem interessante que para Diógenes, ele achou que era mais aproveitoso o corpo dele ser devorado pelo animal, para esse animal se alimentar, do que enterrar. Uma ideia bem interessante de Diógenes. Diógenes, ele foi precursor, ele continuou. O estoicismo veio herdar da ideia do cinismo de Diógenes. A ideia de Nietzsche,
E o pensamento que hoje das outras escolas helenistas começaram principalmente com o cinismo. O estoicismo teve uma grande influência nas ideias de Diógenes. Valeu, pessoal. Eu acho que eu contribuí alguma coisa para a degustação do cinismo, que é uma escola, um modo de aprendizagem bem interessante, que pessoas, para ter uma ideia, o Diógenes vivia como um mendigo. Como você vê um mendigo hoje na rua, imagina, ali é Diógenes. A ideia de Chaves foi referido a Diógenes. Se eu observar, Chaves mora num barril, as ideias de felicidade dele, ele não tem nada. E toda essa ideia de Chaves foi herdada na filosofia do helenismo, principalmente. Uma ideia que prega principalmente você ser feliz com nada. Viver de coisas pequenas, você não ter vergonha de coisa alguma, ter apegos a coisas pequenas, não ter apego a nada, entendeu? O importante é você ser feliz. Essa é a principal, e você ser feliz com isso. E você olha Chaves, ele era se alguém já assistiu a série Chaves, observa que Chaves era feliz com nada. Ele era a única pessoa que não tinha casa, pessoas que viviam pedindo, se alimentando do que as pessoas doavam para ele. Bem interessante. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. Olá pessoal, boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Filosofando no Enem. Meu nome é Alexandre Delis, eu sou aluno de Filosofia do Polo de Juazeiro, da Universidade Federal do Piauí. E nas aulas passadas vocês viram um pouquinho de filosofia antiga com o nosso amigo Dan, filosofia também antiga com o nosso amigo Paulo, viu também filosofia medieval com o nosso amigo Luiz, que ele falou de Santo Agostinho, e agora a gente vai ver um pouco de filosofia contemporânea com Søren Kierkegaard. E aí a gente vê que Søren Kierkegaard ele nasceu em 1813 em Copenhague. Ele é visto como o pai do existencialismo cristão, certo? E ele influenciou todo um pensamento de época. Tanto ele influenciou a filosofia, tanto ele influenciou o cinema, tanto ele influenciou a teologia. Dentro da filosofia, ele influenciou Friedrich Nietzsche